Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, peguem suas Bíblias, livro de Josué, capítulo 3. Pedi aos irmãos aí do telão que coloquem a versão da minha Bíblia, por favor. Almeida, revista e corrigida, para os irmãos aqui que forem acompanhar o telão não se perderem na leitura. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Capítulo de número 3. A gente vai estar lendo aqui ao longo de 2 capítulos, capítulo 3 e o capítulo 4, para a leitura não ficar demasiadamente longa. Então eu vou pegar alguns versículos de cada um desses capítulos e conforme eu for lendo, eu vou citando para você qual versículo que a gente vai estar lendo, para você não se perder na leitura. Esperar os irmãos colocar ali no telão, para quem quiser acompanhar por ali também. Livro de Josué, capítulo 3, a partir do versículo 7. Josué 3, 7. Está na versão errada ali, irmão, essa nova versão transformadora. Coloca na revista e corrigida para mim, por gentileza. Vamos lá. Versículo 7 diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Versículo 13. Porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima descem, pararão no montão. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então o povo passou defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Capítulo 4, versículo 1. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Mandai-lhe, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão,
como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Versículo 18. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Feche a sua Bíblia, pode se assentar. Deixe-me apresentar essa palavra diante de Deus mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, aprove ao Senhor, meu Pai, estar mais uma vez diante da Tua casa, diante da Tua igreja. Meu Deus, a Tua palavra foi lida e há poder nessa palavra. A Tua palavra, Senhor, não precisa da minha ajuda para produzir efeitos. A Tua palavra, meu Deus, não precisa, Senhor, de nenhuma eloquência, meu Pai, não precisa de movimento, meu Pai, para produzir o milagre. Ela é poderosa em si, porque ela vem do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Por isso, meu Deus, eu me ponho diante de Ti agora. Aqui estão Teus filhos, meu Pai, que vieram nessa noite buscar respostas. Alguns vieram, Deus, com perguntas. Espero, meu Deus, sair daqui com uma direção. Meu Deus, Teus filhos estão com expectativa nessa noite de ver o Teu mover neste lugar. Eles querem ouvir, ó Pai, não um pregador, mas eles querem ouvir o Deus de toda a terra nessa casa. Por isso eu me retiro, meu Deus, nesse momento, para que o Senhor se apresente mais uma vez através de mim. Coloco, meu Deus, a minha vida como um canal do Senhor. Sou apenas um instrumento. A honra é Tua, a glória é Tua e o poder é Teu. Então, Pai, fala conosco. Mostra-me o caminho, me mostra a direção, meu Pai. Estamos abertos para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que alegria estar aqui de novo, né, mais uma vez. O irmão Lauro ali orando por mim. Falando ali, né, do tempo meu aqui nessa casa, que eu, né, faço parte aqui de vocês, e eu me lembrei da primeira vez que eu preguei, né, ligado a esse ministério, através do convite do pastor José Carlos, uma palavra que marcou a minha vida, eu nunca mais esqueci do tema dela, a cura do rei Ezequias. Já até tentei pregar essa palavra de novo, mas Deus sempre me deu uma palavra diferente, então nunca chegou essa oportunidade. Mas é a palavra que eu tenho no meu coração, porque foi a primeira direção que Deus me deu, a cura do rei Ezequias. Que palavra que abençoada, até hoje me alimenta, né? Isso já faz quase 20 anos. De vez em quando eu lembro do que Deus me falou comigo naquela palavra. Quem sabe um dia Deus me dá a direção de novo, né? Eu traga. Não vai ser igual, né? Eu preguei 20 anos atrás, eu nem lembro do que eu preguei, lembro muito pouco, mas quem sabe Deus vai nos conduzir nessa palavra aí. Quero aqui, né, nessa noite, trazer uma palavra breve para vocês. A gente leu aqui o texto, e eu quero, na verdade, abordar 2 pontos desse texto. Vai ser uma palavra objetiva, direta para a sua vida, rápida. Não se preocupe com o tempo da palavra, eu sempre falo isso, Deus não precisa de quantidade. Ele não precisa de 1 hora de palavra, 2 horas, para que fale com você, para te dar a resposta que você precisa. Deus só precisa de 1 minuto, uma frase, talvez uma palavra, para entregar um milagre na tua vida, para abrir a porta, para te dar a resposta que você precisa nessa noite. Eu ministrei no final do ano, lá na comunidade evangélica Maranata, e eu dei uma palavra, e aquela palavra mexeu muito com os irmãos da igreja, porque muitos vieram até minha esposa, para, né, dar ali um feedback para a gente, e foram muitos testemunhos, através daquela palavra, irmão, como Deus te usou. Teve um irmão que falou comigo, olha, eu já ouvi a tua palavra 3 vezes, eu estou querendo ouvir a 4ª, Deus não para de falar comigo naquela palavra. Uma irmã do Ministério de Louvor falou, irmão, quando você subiu no púlpito e abriu a palavra, o meu coração fechou, porque quando você leu o texto, eu pensei, de novo esse texto? Eu vi tanto pregador pregar essa palavra. Eu estava pregando no Evangelho de João. Aí ela falou, eu já conheço tudo dessa palavra. Aí ela falando comigo, quando o irmão começou a pregar, Deus começou a falar comigo de uma forma como nunca tinha falado nessa palavra, apesar de eu ter ouvido tantas vezes.
Ela era do Ministério de Louvor e ela falou comigo, no final da tua palavra, quando nós subimos para ministrar no louvor, eu já estava chorando, eu não conseguia parar de chorar. Eu estava em cima ali, os irmãos ministrando, e eu tentando cantar e não conseguia, porque eu não parava de chorar. Deus edificou muito a minha vida. E por causa de vários testemunhos, eu fui ouvir essa palavra. Falei, o que eu falei? Que para mim foi uma palavra tão normal, Deus me deu direção, eu só entreguei. E aí algo me chamou a atenção nessa palavra. A palavra ficou gravada lá na plataforma da igreja. Quando eu fui ouvir a palavra, algo me chamou a atenção. Sabe o quê? O tempo da palavra. Eu preguei em 14 minutos. 14 minutos e um pouquinho, e aquela mensagem sacudiu a vida de muita gente ali naquela noite, pelo menos os que vieram, né, dar alguns testemunhos para a gente. Então, esse é o Deus que a gente serve. Ele só precisa de uma palavra. Por isso que você tem que estar atento com a palavra do Senhor. Porque se no momento que Deus vai te dar uma frase, uma resposta, se você sai para beber água, se você sai para ir no banheiro, se você pega o seu WhatsApp para ver a mensagem que vibrou no seu bolso, pode ser nesse momento que aquela palavra, que seria a bênção na tua vida, vai passar despercebido por você. Então temos que estar atento, porque Deus tem as suas formas de trabalhar. Eu quero aqui contar um testemunho, aqui de Paraíba do Sul. Nós já tínhamos mudamos, já tem aí 1 ano e um pouquinho que a gente saiu de Paraíba do Sul, e tem um culto aqui, estou vendo o irmão Maicon, na fazenda, porque o irmão Maicon, não sei se trabalha ainda, né, trabalhava, e o irmão lá da fazenda, lá, o encarregado, é um irmão nosso na fé, de outro ministério, e ele sentiu no coração de fazer um culto lá nessa fazenda, para poder orar. Na verdade, a intenção inicial era só reunir lá os funcionários da fazenda e fazer uma oração por eles uma vez na semana. E começou assim, depois outros irmãos começaram lá a ajudar, a participar, e acabou virando um mini culto lá, com 10 pessoas, 15, né, alguns dias um pouco mais. E o irmão Marco me convidava, lembra disso, irmão? Você falou, irmão, está tendo um culto lá na fazenda, vai um dia lá. Eu falava, qualquer dia eu vou. Às vezes, quando ele me convidava, chegou um dia que a gente foi lá. Fui Roberto, minha esposa, vamos lá conhecer lá o culto que o irmão está convidando a gente. E participei, né, algumas vezes lá, em alguns momentos, tive a oportunidade, né, de poder ministrar a palavra lá. E aí passou, nós nos mudamos. Chegou no final do ano agora, 2025, o irmão me mandou uma mensagem pedindo para eu vir pregar num culto de encerramento dele, no culto de ação de graça de 2025. E ele falou que ia fazer um evento maior, que eu vim, né, igreja, os irmãos lá da igreja dele, de Partido Alferes, Arcozelo, Miguel Pereira, daqueles lados, e me pediu para eu trazer a palavra. Combinamos a data lá no final do ano, e nós viemos. Cheguei lá, tinha muita gente, uma multidão aquele dia lá, irmão, tinha acho que 6 ou 7 igrejas representadas lá. Então tinha bastante gente, vários pastores, né, acho que 4 ou 5 pastores que vieram, trouxeram irmãos da sua igreja. E eu entreguei a palavra, ministrei ali o que o Senhor, né, colocou no meu coração. No final da palavra, estava eu, minha esposa, meu filho ainda pegando as coisas da Bíblia, né, garrafinha d'água, as coisas no banco. Chega uma mulher para mim e para minha esposa e fala assim, ó, eu vim aqui para me apresentar para vocês e para te agradecer. Eu falei, me agradecer por quê, irmã? Ela, porque você foi a resposta de Deus para as minhas orações. Por quê? Ela disse, eu sei que a honra é de Deus, a glória é de Deus, eu sei que você é apenas um instrumento, mas eu queria te agradecer por você se colocar na posição de ser um instrumento de Deus, para Deus poder te usar. Porque eu e meu esposo somos pastores, ministros na casa do Senhor, criamos nosso filho na presença de Deus, só que o nosso filho acabou se afastando da igreja, não queria mais saber de Deus, não queria saber mais dos cultos, e nós orando, clamando pela vida dele, quanto mais a gente orava, mais ele se afastava. Menos ele queria saber de Deus. E um dia, eu orando por várias vezes no ciclo de oração da igreja, aquela irmã falou que ela se jogava deitada no púlpito, chorando, clamando a Deus, Senhor, traz meu filho de volta. Eu criei meu filho na tua presença, nós somos ministros na tua casa, e meu filho está indo embora, meu filho está se envolvendo com bebida, meu filho não quer mais saber da palavra. E eu orava com as irmãs do ciclo de oração, até que o meu filho um dia falou que ia vir trabalhar e morar nessa fazenda. E aí eu comecei a questionar a Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu e meu marido servimos ao Senhor, estamos orando, eu estou em pecado? Isso ela me contando. Ela, Senhor, eu estou em pecado, eu estou orando errado, o que está acontecendo? O Senhor não me ouve mais? Eu estou orando e se tinha alguma chance do meu filho voltar para o Senhor, era aqui perto da gente, agora ele está indo embora, se isolar naquela fazenda. Aí ela contando para mim, ela disse, irmão, até que um dia, estávamos lá no culto, e meu filho entrou pela igreja, e disse que estava se reconciliando com Deus, voltando para a presença do Senhor. E nós perguntamos a ele o que aconteceu, ele falou, eu fui num culto lá na fazenda, e foi um irmão lá da Igreja Batista pregar, e naquela noite, o Senhor mudou a história e os rumos da minha vida. E ela falou, eu queria te agradecer, porque eu estava questionando a Deus,
porque Deus tinha levado meu filho para lá e agora não teria mais chance. E ele falou que depois de um dia que você pregou naquela palavra, ele mudou a vida dele, ele voltou para os caminhos do Senhor de novo, ele abandonou, né, o pecado, se arrependeu. Acabei de conversar com ela ali, né, choramos, emocionamos ali. Saí dali, fui lá conversar com um rapaz que estava no culto, no final do ano. Falei com ele, olha, acabei de conhecer sua mãe ali, ela me contou a história aí, você se converteu. Falei, né, para ele que ela tinha me falado. Falei, como é que aconteceu isso? Que culto que foi? O que aconteceu nesse dia que transformou a sua vida? Aí ele me falou, irmão, naquela noite que você foi pregar, eu estava com meu coração trancado, longe dos caminhos de Deus. Eu fui lá no culto, na fazenda, um culto pequeno, né? Devia ter, sei lá, naquele dia que eu preguei, 15, 20 pessoas talvez. Ele falou, todo mundo que vinha falar de Deus para mim, eu me trancava, porque eu conheço a palavra, eu fui criado na igreja. Então eu tinha resposta para todo mundo, eu não queria mais saber. Mas naquela noite, parecia que só tinha eu e você naquele culto. Parecia que Deus estava falando só para mim o tempo todo naquela palavra. Falou, por último, quando você teve o momento do apelo, eu falei, eu não vou, eu com o coração apertado, eu não vou voltar. Eu enfiei as duas mãos embaixo da cadeira, assim que eu estava sentado, travei as duas mãos debaixo de mim e falei, eu não vou sair, eu não vou levantar daqui. Eu lutei, travei uma batalha ali, o Senhor me chamando para voltar, eu sabia que Deus queria que eu voltasse, mas eu estava resistente e eu consegui não ir. E eu fui, travei, acabou o momento, acabou o culto e eu não fui. Só que naquela noite eu não consegui dormir. Eu fui para casa e a palavra que você pregou não saía da minha cabeça. Eu rolava para um lado da cama, eu rolava para o outro, e a palavra, eu continuava ouvindo a tua voz, eu continuava ouvindo a palavra que você ministrou e eu não conseguia dormir. No dia seguinte eu não conseguia trabalhar, porque a palavra começava, era como uma espada na minha alma, e eu não conseguia parar de ouvir aquela palavra da minha mente, até que eu me rendi ao Senhor. Eu entendi que eu nunca deveria ter saído de onde o Senhor me chamou. Eu voltei para os caminhos do Senhor, o irmão Marcos, né, sabe de quem eu estou falando, não vou falar aqui o nome dele, porque, né, eu não pedi autorização a ele. E esse rapaz voltou aos caminhos do Senhor. Sabe o que mais me chamou a atenção nessa história? É que aquela mãe não sabia. Quando ela estava questionando Deus, ela não sabia. Mas Deus estava entregando a ela exatamente o que ela estava pedindo, mas por caminhos diferentes dos quais ela estava esperando. Ela estava exatamente querendo o filho de volta, e Deus estava exatamente entregando o que ela estava pedindo, mas de forma diferente, por caminhos que ela não podia ver, de forma que ela não podia entender. E assim Deus trabalha na minha e na sua vida. Eu acredito que isso já é uma resposta para alguém nessa noite. Talvez você que está pensando, Deus não está ouvindo a minha oração, será que Deus não está entendendo a minha necessidade? E aí o Senhor vai, me traz aqui, me traz esse testemunho na minha mente para eu te falar. Ele sabe, Ele está ouvindo e Ele está trabalhando para te entregar aquilo que você quer. Mas talvez você não esteja ainda conseguindo ver. Continue crendo, porque a bênção de Deus vai chegar. Deus tem as suas formas de trabalhar. Eu ministrei na Igreja Batista Nacional, lá na cidade de Cantagalo. Olha como Deus faz a obra. Naquela noite, um jovem entregou sua vida a Cristo e um senhor lá, mais ou menos 60 anos de idade, se converteu. O jovem voltou, estava desviado, voltou aos caminhos, o Senhor entregou sua vida a Cristo. 2 salvações naquela noite. Como que eu fui parar nessa igreja? Olha a forma de Deus trabalhar. Eu não conhecia a igreja, não conhecia o pastor, não conhecia nem a cidade, nunca tinha pisado lá em Cantagalo, apesar de estar até morando numa cidade próxima na época. A igreja estava numa campanha no início desse ano. O tema da campanha era 12 cultos de clamor para 12 meses de vitória. Então eles estavam a 12 cultos consecutivos clamando a Deus para consagrar 2026, 12 meses de vitória. E o pastor estava levando pessoas, né, para ministrar lá, pessoas de fora, convidando, e convidou uma diaconisa da igreja que a gente estava congregando, para ela ministrar no domingo. Quando foi na sexta-feira à tarde, eu chegando no trabalho, ela me liga e fala, irmão, me falou isso, está tendo um evento lá na igreja, eu estou agendada para pregar no domingo, só que eu estou em viagem, não vou conseguir chegar a tempo. E eu orando a Deus, a pessoa que o Senhor colocou no meu coração é o irmão. Você pode ir lá ministrar no meu lugar no domingo? Falei, irmã, poder eu posso, eu vou estar por aqui, mas fala com o pastor, não conheço a igreja, né, a gente não quer ter nenhum tipo de constrangimento ao chegar lá. Fala que não é você que vai ministrar, que você vai enviar outra pessoa. Se ele concordar, a gente vai sim. E ela entrou em contato com o pastor, retornou para mim, fomos, e naquela noite, irmãos, Deus salvou 2 vidas. Não é porque eu preguei, não, é porque a palavra que eles precisavam ouvir naquela noite, Deus tinha confiado a mim. Qualquer um que pregasse aquela palavra, aqueles irmãos iam ser salvos, Deus ia alcançar eles. Mas Deus havia confiado aquela palavra a mim, então Deus tinha que me colocar lá de alguma forma. Olha como Deus trabalha, e às vezes a gente pensa, meu Deus, Deus não está me vendo, Deus não está fazendo nada.
E Deus faz de forma diferente. Irmãos, coloca no telão para mim, por favor, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Eu quero ler aqui junto com os irmãos no telão esse versículo. Deus tem as suas formas de trabalhar, irmãos. Deixa eu abrir minha água enquanto isso. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? Para vos dar o fim que esperais. Aquilo que você espera e tem colocado diante do Senhor, Deus tem interesse em fazer na sua vida. Sabe esse desejo, essa oração que você está fazendo? Deus tem interesse em te entregar, em te responder. Ele tem interesse. Coloca para mim Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Quantos irmãos colocam aí? Deixa eu contar aqui o último testemunho para a gente entrar no texto. Último dia que eu preguei, antes da gente se mudar agora lá para a região dos lagos, na igreja. Deus, engraçado que essa palavra é uma palavra que eu já tinha pregado, né? E minha esposa falou comigo, falou, poxa, eu queria tanto ouvir você pregando aquela palavra de novo, eu gostei tanto do dia que você pregou. Falei, qualquer dia eu prego. Naquele dia eu fui lá, irmãos, e preguei aquela palavra. Aí falei com ela, falei, nunca mais na vida eu vou pregar essa palavra. Lembra disso também? Eu falei, não sei porquê, mas é a última vez que eu pego essa palavra, nunca mais eu vou pregar. Eu preguei essa palavra 3 vezes na minha vida. Essa era a terceira vez, atendendo a um pedido da minha esposa, eu falei, nunca mais eu vou pregar essa palavra. Por quê? Não sei, eu sei que hoje é a última vez que eu prego essa palavra na minha vida. No final daquele culto, irmãos, eu entreguei a palavra, entreguei o microfone, voltei para o meu lugar, o pastor pegou, começou a fazer um momento de oração, veio um irmão lá da frente da igreja, em minha direção, me deu um abraço de frente, começou a chorar, e só chorava, não falava nada comigo, abraçado e chorando, e chorando, e chorando, eu sem entender, ele chorando. Quando ele conseguiu parar de chorar e conseguiu começar a falar, ele falou, irmão, essa palavra que você pregou é minha. Deus deu ela para mim pregar, mas eu abandonei o meu ministério, e eu nunca preguei essa palavra. E aí Deus te trouxe aqui hoje, para me mostrar que como eu não preguei essa palavra, Ele pegou essa palavra e deu a outro, para que eu soubesse que Ele ainda continua contando comigo. Para que eu soubesse, eu comecei a falar com o Senhor ali, e Ele me mostrou que Ele era Deus na minha vida. O Deus que me deu a palavra, teve que dar a palavra para outro pregar, para eu entender que Deus ainda se importava comigo. E eu, no meu lugar, enquanto o irmão pregava, eu comecei a falar com Deus, e Deus começou a falar comigo. E eu pedi perdão a Deus, e o Senhor falou comigo que hoje está me devolvendo o meu ministério de volta. A partir de hoje, eu vou pregar essa e as outras palavras que Deus sempre me deu e que eu havia abandonado. Olha como Deus faz a obra, irmãos. Eu fico maravilhado de ver a forma como Deus trabalha, como Deus usa a gente em coisas tão simples, tão pequenas, mas que impactam tanto a vida das pessoas. Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tem alguém aqui esperando em Deus? Tem alguém aqui esperando em Deus? Amém? Você tem um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Então você tem um Deus que tem pensamentos a teu respeito para te dar o fim que você deseja, aquilo que você quer, que você ora, Ele quer fazer, e você tem um Deus que a partir do momento que você coloca diante dele, espera nele, Ele começa a trabalhar a teu favor. Aleluia! Aleluia! Eu vim aqui nessa noite para falar sobre família. O irmão me pediu um tema, eu dei um tema a ele, família, a coisa mais importante da sua vida. Eu quero até repetir esse tema com vocês. Você vai trocar o sua, vai falar minha. Você vai falar assim, família, a coisa mais importante da minha vida. Talvez você pense, irmão, mas a coisa mais importante da minha vida, eu não tenho que falar que é Jesus? Eu vou te falar que não. Por quê? Porque Jesus está acima de tudo. Jesus não é parâmetro de comparação para nada, porque Ele é absoluto.
tudo que eu te perguntar aqui, o que é que você prefere, isso ou aquilo, de forma automática, indiretamente, ali você vai fazer uma balança dentro da sua mente. Se eu falar, o que é que você prefere aqui, verão ou inverno? Na hora, a sua mente vai fazer uma balança, vai botar verão de um lado, inverno do outro, e vai tomar uma decisão. Para onde pender mais, você vai falar, eu prefiro verão, eu prefiro inverno. Se eu te falar, qual é o seu prato preferido, qual é a sua comida preferida, você vai pensar ali nas que você mais gosta, vai ponderar e falar, esse é melhor. Mas quando a gente fala de Jesus, não há comparação. Porque se você colocar Jesus de um lado da balança, não há nada na terra capaz de mover essa balança um pouquinho para cima. Não há nada para tentar equilibrar, então Cristo está acima de tudo. Tudo é dele, por ele, para ele. A palavra do Senhor diz que o Senhor já imolava o cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus já era oferecido em sacrifício antes da fundação do mundo. E você pensa, como pode ser isso? Sabe o que isso significa? Que Deus, quando olhou para a terra e viu as coisas dando errado, viu Adão pecando, viu Eva caindo, viu o pecado, viu as pessoas se afastando, viu a violência, ele também viu a cruz de Cristo. Nem está aqui a cruz, ela sempre está aqui, por isso que eu apontei, mas ele viu a cruz de Cristo. Então ele viu, vale a pena. Por causa de Jesus, ele disse, haja luz. Por causa de Jesus, ele criou o sol, as estrelas, a lua. Por causa de Jesus, ele criou a mim e a você. Por isso que é tudo dele, por ele e para ele. Então não há comparação. Cristo está acima de qualquer comparação. Ele é absoluto. Abaixo agora na terra, aí sim. Qual é a coisa agora mais importante na minha vida? Na terra. Qual a coisa, o bem mais precioso que eu posso conquistar durante a minha existência? É a família. Então vamos declarar comigo? Família, a coisa mais importante da minha vida. Amém, aleluia. Esse é o bem mais precioso que você tem, irmãos. Valorize, lute pela sua família, batalhe pela sua família, ore pela sua família, ensine a sua família, testemunhe para a sua família, porque isto é, a sua família, a coisa mais importante que você pode conquistar nessa terra. Amém, aleluias. A palavra do Senhor diz, né, lemos aqui a história de travessia do mar, travessia do Rio Jordão. Deixa eu achar aqui Josué capítulo 3. Para a gente falar dessa passagem, a gente precisa entender a geografia daquele lugar. Se você olhar no mapa de Israel, né, eu esqueci o meu laser, eu gosto de ter ele, imagina o Rio Jordão aqui no meio, cortando aqui esse telão no meio, o Rio Jordão. Assim é o mapa atual de Israel. Do lado direito, você tem a Jordânia, uma grande área da Jordânia. Do lado esquerdo, você tem ali a nação de Israel e com todas as cidades em volta ali, Jerusalém, Hebron, e as cidades todas que ainda hoje existem do lado esquerdo de Israel. Acima você tem o Mar da Galileia, embaixo você tem o Mar Morto. Essa é a geografia de hoje. Só que no passado, nos dias do texto que nós lemos, não existia ainda a Jordânia. A Jordânia foi formada muitos anos depois. Então eles estavam do lado de cá, que hoje, no mapa você vai ver escrito Jordânia, mas na época se chamava Sitim. E do lado esquerdo do rio, que hoje você vai ver ali várias cidades, era toda a região chamada Canaã, que era a terra prometida a Abraão, confirmada a Jacó, confirmada a Isaac, depois a Jacó, e as 12 tribos que agora vão conquistar essa terra. Então o cenário é esse, eles estão do lado de cá do rio, indo com Josué, Jericó está do outro lado, Jericó está em frente a eles, mas entre o ponto que eles estão até Jericó, tem um rio, e estava na época da cheia, o rio estava jogando água para fora, só que a terra prometida estava do lado de lá. Deus, sabendo que eles não teriam como atravessar, Deus então estabelece um plano, chama Josué e fala, Josué, hoje eu vou mudar aqui como você é visto perante o povo, eu vou começar a te engrandecer, e todos vão saber que como eu fui com Moisés, agora eu serei contigo. Deus dá toda a direção a Josué, fala, pega os sacerdotes, mandam eles pegarem a minha arca, colocar nos ombros, e irem na frente do povo, quando o pé deles encostar na água, eu vou parar as águas que vêm de cima vão se acumular, as de baixo vão escorrer, e eles vão, com pés em seco, vão entrar dentro do rio, parar no centro do rio, e todo o povo vai passar com os pés enxutos. Quando todo o povo passar, eles vão sair das águas, quando eles pisarem na terra seca, o rio vai voltar a correr de novo. Então essa foi a direção que Deus deu a eles naquele dia. Só que Deus disse algo a mais. Deus falou assim, escolhe 12 homens, um de cada tribo,
manda eles pegarem 12 pedras, lá onde os sacerdotes vão estar em pé, no meio do rio, manda eles pegarem 12 pedras, colocar no ombro e atravessar essas pedras para o outro lado, que lá na frente vocês vão ver que se chama Gilgal, o lugar do acampamento. Manda eles colocarem lá, para quê? Para ser um memorial, uma espécie de memorial que as pessoas vão olhar e perguntar, para que servem aquelas pedras? Aí quando a gente chega no versículo, Josué 3, versículo 9, a gente vê assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Presta atenção nessa diferença. No versículo 3 está escrito assim: mandou-lhes dizendo, tomai daqui não é no, é do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés sacerdotes, 12 pedras. No versículo 8, repete a orientação. Fizeram os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Mas quando chega no 9, não é do, é no. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Então, você vê que houve dois tipos de memoriais, ou dois altares, se assim podemos chamar. Primeiro, 12 pedras que cada homem de cada tribo pegou e levou para o lado de fora, depois da travessia do Jordão, mas Josué pegou mais 12 pedras, ele também. Só que ele fez um altar dentro do rio. E aí no final do versículo 9 fala assim, ali estão até o dia de hoje. Então, um altar construído dentro do rio, permaneceu no rio quando as águas voltaram a correr. Aí eu te pergunto nessa noite, por que Josué faria um memorial ou um altar no fundo de um rio onde ninguém nunca mais ia ver? Porque o rio estava aberto, a água se acumulando em cima, as de baixo escorreram, aqui está seco. Ele levanta 12 pedras, faz ali um memorial, uma espécie de altar, sai, os sacerdotes saem, a água volta a correr, como antes, e tampa, e ninguém nunca mais vê aquele altar. Qualquer pessoa que passasse perto do Rio Jordão, ainda que passasse ali em frente, onde aquele altar estava submerso, ia olhar e só ia ver água, não ia ver nada. Qualquer viajante que passasse por ali, só ia ver um rio. Mas dentro do rio tinha um altar, ainda que ninguém estivesse vendo. Muita gente olha, aqui a gente se conhece, mas lá na rua, lá no trabalho, lá na escola, muitas pessoas te vê passando, é só mais um rio. Não sabe, irmão Walter, que tem um altar aí dentro, que eles não podem ver. Muita gente olha para você e pensa, é um rio comum. Não sabem que há um altar consagrado a Deus dentro do teu coração. Isso é forte. A partir daquele dia, o Rio Jordão, até os dias de hoje, nunca mais foi um rio natural, nunca mais foi o mesmo rio. E você vai ver isso comigo aqui na Bíblia. E você vai entender o que isso tem a ver com família. Aquele altar foi construído, o povo passou, o altar ficou ali. Anos depois disso, olha a travessia, deixa eu fazer aqui a posição do mapa. A posição do mapa é aqui, estão em Sitim, atravessaram o rio, chegaram em Jericó. Anos depois, 2 Reis capítulo 2, tem um homem em Jericó, atravessando o rio no sentido contrário. Seu nome é profeta Elias. Ele está agora em Jericó, sai, seguido por Eliseu, que era o seu discípulo, para ir para o outro lado de onde Josué um dia veio. Só que no meio do caminho tem o quê? Tem um rio. Dentro do rio tem o quê? Tem um altar. Do lado de fora, na margem do rio, agora você tem um profeta, Elias. Dentro do rio você tem um altar. Juntando um homem de Deus, um profeta com altar, qual é o resultado? Milagre. Elias bate a capa no rio, as águas se separam mais uma vez em frente a Jericó. Quando você lê o texto, você vê que é a mesma região, em frente a Jericó. Elias passa e vai para o outro lado, o rio fecha e continua correndo. Ali Elias é arrebatado ao céu. Quem fica no lugar dele? Eliseu. Agora Eliseu está no lugar que Josué estava anos atrás, em frente a Jericó, do outro lado do rio. Eliseu tem que voltar. Quando ele volta, a cena se repete. Um homem de Deus do lado de fora, um rio com um altar consagrado a Deus submerso. Altar mais homem de Deus é igual o quê? Milagre. Fala forte, milagre. Eliseu agora é quem vai bater a capa e vai separar as águas do rio e vai atravessar para o outro lado. Anos depois disso, lá no capítulo, altura do capítulo 5 do livro dos Reis, você vai ver um homem, um general famoso chamado Naamã.
Naamã está com uma doença incurável e contagiosa, terrível para a época, para os seus dias. Ele nem poderia estar no meio das pessoas, tinha que ficar isolado, porque poderia contaminar, mas ele era um general, ele era um homem de autoridade, então ainda estava transitando com o povo. Esse homem ouve falar do profeta Eliseu. Ele fala, eu vou até ele, quem sabe ele vai vir, vai orar por mim, vai impor suas mãos, vai conseguir me livrar dessa lepra. Vai até a casa de Eliseu. Quando chega na casa do profeta, Eliseu nem vai lá receber ele. Eliseu só manda um recado pelo discípulo de Eliseu. Fala, vai lá e fala com ele que ele tem que mergulhar num rio. Adivinha em que rio? No Rio Jordão. Aí ele não entende, você lê o texto, ele fala, mas no Jordão? Esse rio barrento? Não tem rios melhores em Damasco que eu pudesse mergulhar, me lavar? Não podia ser em rios de Damasco ou em nenhum outro rio. Haviam pelo menos 3 rios principais em Israel nessa época, fora os ribeiros. Não podia ser em outro, tinha que ser no Jordão, porque aquele rio foi consagrado por Josué a Deus. Aleluia. Tempos depois disso, capítulo 6, você vê homens cortando madeira, e naquela época o machado não era como é nos dias de hoje, qualquer material de construção você encontra, machado era feito ali, de forma manual, era caro, nem todo mundo tinha, por isso o cara que estava cortando não tinha, estava usando emprestado, e ele cortando madeira, o machado, o ferro solta da madeira e cai dentro do rio. Adivinha qual é o nome do rio que está lá no capítulo 6 do livro dos Reis? Rio Jordão. Eliseu chega do lado do rio, na margem do rio, o machado está lá no fundo, mais uma vez se repete a cena, um homem de Deus do lado de fora, um rio à sua frente, com um altar consagrado a Deus lá embaixo. Qual é o resultado? Milagre. O machado flutua como se fosse plástico, isopor, e Eliseu pega ele. Anos e anos depois disso, surge um outro homem na Bíblia, o maior de todos os homens, segundo a palavra de Deus. O nome dele, João Batista. A palavra diz que não nasceu em toda a terra, nenhum homem nascido de mulher era maior que João Batista. Sabe o que significa isso? Ele era maior que Abraão, maior que Isaac, que Moisés. Ele era maior que os profetas Eliseu, Isaías, Elias. Ele era maior que os sumos sacerdotes que passaram até aquele momento. Ele era o maior homem da terra, um homem de Deus, no nível da prateleira de cima. Esse homem vai até o Rio Jordão, mas ele não chega na beirada como os outros homens. Esse homem entra dentro do Rio Jordão. E dentro do Rio Jordão, ele começa a batizar. Daí vem o nome João Batista. Ele começa a batizar as pessoas. Agora você tem um cenário diferente. Você tem um homem de Deus dentro de um rio, que tem dentro dele um altar consagrado a Deus. Parece uma espécie até de um cenário de sacrifício. Mas para ter sacrifício tem que ter o quê? Tem que ter um cordeiro para ser sacrificado. Aleluia, isso é muito forte, irmãos. Não sei se você consegue entender a profundidade dessa palavra. De repente, quando você lê lá, João fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele olha para Jesus vindo e fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro não para na margem, o Cordeiro entra dentro do rio. Quando ele chega diante de João, a cabeça de João fica confusa, ele fala, como assim? Eu é que tinha que sair daqui e ir até você, mas você está vindo até mim? Jesus fala, sim, temos que cumprir toda a justiça, tem que ser dessa forma, João, deixa. E ali Jesus é sepultado, ele é batizado, imerso nas águas e volta do seu batismo. O que o batismo representa, irmãos? O batismo, qual era o nome do batismo de João? Batismo de arrependimento. Jesus tinha pecado para se arrepender? Não. Então, quais foram os pecados que ele levou para baixo das águas para se arrepender? Os meus e os seus. Então, Jesus está sendo batizado, ali simbolicamente, naquele dia, Jesus estava morrendo para o mundo, morrendo com os pecados, sepultando os pecados para voltar para uma nova vida. Só que os pecados não eram dele, os pecados eram meus e eram os seus. Então, ali, simbolicamente, Jesus morreu. Verdadeiramente, foi na cruz, no sangue dele que nós somos perdoados, ali que nós somos salvos. Mas, simbolicamente, apontando para a cruz, foi no batismo que Jesus ele foi sepultado pelos nossos pecados. Sabe para quê? Para salvar minha família e a sua. Para salvar a nossa família. Foi Jesus quem disse que não se deve separar uma família. Vieram perguntar a ele, Senhor, Moisés deu a carta de divórcio, a gente deve se divorciar? Jesus falou,
Não foi assim desde o início, Deus criou macho e fêmea, aí no final ele fala a palavra dele. Eu vos digo, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Jesus não é a favor da separação da família. Jesus não é a favor que as famílias sejam separadas. Jesus é a favor de um casamento sólido e eterno. Jesus é a favor de uma família unida. E Ele mostra isso para a gente em todo o seu ministério. Mas eu quero falar com você do segundo ponto, porque teve as pedras que foram tiradas do meio do rio e foram levadas para o outro lado, para uma espécie de memorial. Quantos homens foram escolhidos? 12. Por quê? Porque era cada um de uma tribo. O que são as tribos de Israel? As 12 tribos de Israel não são nada mais, nada menos que 12 famílias dos 12 filhos de Jacó. Aleluia! As 12 tribos são 12 famílias descendentes dos 12 filhos de Jacó. Então são 12 famílias que formam uma grande família chamada Israel, que é o nome de Jacó, que foi mudado. Ele era Jacó, passou a se chamar Israel, daí os filhos dele foram chamados filhos de Israel. Todos que vieram dali, então, passaram a ser chamados a partir de então, filhos de Israel, e é o nome da nação até hoje, a nação de Israel. Por que Deus escolheu 12? Eu fiquei meditando nesse texto, pensando, Senhor, por que não foi 5, não foi 6? Por que não foram 3 pedras, representando Pai, Filho e Espírito Santo? Não podia ter sido 7, representando a criação, o número de Deus, tão presente na Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse, número 7? Não podia ser o número 10, relativo aos 10 mandamentos, que Deus escreveu nas tábuas de pedras e entregou a Moisés? Mas Ele escolheu 12, por quê? Porque eram 12 famílias, e quando Deus quer abençoar alguém, Ele não abençoa uma família e deixa outra de fora, a bênção é para todos. Aqui nós somos uma família, a família Igreja Batista Renovada. Dentro dessa grande família, tem várias famílias, tá? A sua, tá a minha, tá a do pastor, tá de cada irmão. Essas famílias são diferentes, como as 12 tribos eram. Tinham tribos maiores, muito numerosas, tinham tribos pequenas, tinham tribos como a descendente de Levi, que eram tribos voltadas para a adoração, tinha as tribos mais guerreiras, eram diferentes, mas Deus não deixou nenhuma de fora na hora de abençoar. E nessa noite eu trago essa palavra para você. Nenhuma família que está aqui representada nessa noite vai sair daqui sem uma bênção do Senhor. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está nessa palavra? Meu irmão, mas eu sou o único aqui, a minha família aqui é pequenininha, eu sou o único aqui representando a minha tribo. É suficiente. Ele não escolheu 10 de cada tribo, escolheu um de cada tribo. É um de cada família, vai representar aquela tribo inteira. Então você que está aqui nessa noite, você está representando teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu filho, teu tio, tua tia, tua avó, você está aqui nessa noite representando a tua família, e Deus vai abençoar por você que está aqui nessa noite. Aleluias. Eu vejo nesse texto, irmãos, uma obediência sem questionamentos. A direção é 12 homens, cada um pega uma pedra e carrega. Eu não vi ninguém falando, mas que tamanho que é a pedra? Tem que ser agora? Posso esperar um pouquinho? Mas não pode os irmãos mais fortes. Por que você me escolheu? Não podia pegar o irmão que é mais forte ele para carregar a pedra? A gente não vê nenhum questionamento aqui na direção de Deus. Quando a gente questiona, irmãos, eu vi uma frase uma vez, né, até de uma pessoa que nem é cristã, falou comigo, olha, obedecer é muito mais fácil que questionar. Eu vi isso no trabalho, muitos anos atrás. E é verdade, obedecer é muito mais fácil que questionar. A gente obedece a tudo, a todos. Você obedece lei de trânsito, você obedece o radar que está lá, a placa do teu carro, que está lá mostrando a velocidade, você reduz na hora de passar ali, você respeita o policial que manda você encostar o carro numa blitz, você respeita tudo quanto é lei. Aí quando chega diante de Deus, você começa a questionar. Quero questionar Deus, por que Deus? Por que aquilo? Por que não está fazendo? Aqueles homens não questionaram a Deus. E nessa noite, não questione os métodos do Senhor. Eu te dei alguns testemunhos aqui para você entender que Deus tem a sua forma de trabalhar. E nós precisamos conhecer a forma que Deus trabalha. Lá em Mateus 22, 29, Jesus fala assim, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente erra por não conhecer a Bíblia, erra por não conhecer o Senhor. E Deus tem as suas formas de trabalhar, e às vezes Ele até se atrasa em relação a nos ajudar, a nos abençoar. Você sabia que Deus se atrasa? Todo mundo aqui já atrasou alguma vez, já atrasei para ir para a escola, já atrasei meu horário para chegar no trabalho, perdi a hora, o celular despertou e eu dormi de novo. Quem aqui nunca se atrasou para nada? Levanta a mão, vamos fazer um teste aqui. Eu nunca perdi hora para nada, irmãos. Ninguém. Então todo mundo que já se atrasou? Então entenda nessa noite que Deus também se atrasa. Deus também perde a hora. Deus às vezes, Ele não entende, né? Vou botar aqui o não entende entre aspas, Ele não entende a sua necessidade, que você precisa que Ele haja hoje. Se não agir essa semana,
não adianta mais, vai ser tarde demais. E a gente às vezes bota Deus contra a parede, Senhor, tem que ser desse jeito. A gente dá forma para Deus, o caminho, o tempo para Deus, e aí Deus vai e chega atrasado. Chega aquela data que você estava esperando, precisando do Senhor, quando chega naquele momento você está sozinho, Deus não está com você. Nós passamos uma situação semelhante a essa agora, na última mudança. Em um ano, irmão, já mudamos 3 vezes de cidade. E na última vez agora, que a gente foi para a região dos lagos, em plena alta temporada, foi uma dificuldade imensa conseguir um imóvel naquele lugar em alta temporada. Porque quem tinha não queria alugar para temporada. A gente precisava mudar para um aluguel fixo. E chegando a data, saiu a data da portaria que eu tinha que estar, né, lá, assumindo a agência lá da região, e eu tinha que estar lá, só que a gente não conseguia casa. Aí eu falei, tudo bem, né, somos servos de Deus, vou botar isso diante do Senhor. Senhor, nos ajuda. Começamos a orar lá em casa, né, eu, minha esposa e meu filho. Falei, Senhor, nós vamos lá, não estamos conseguindo pela internet, nós vamos lá diretamente e vamos procurar casa lá, o Senhor vai com a gente. Pegamos o carro, foi eu, Tamires e Gabriel para lá. Vamos passar um dia lá, vamos rodar imobiliário, vamos rodar aqueles bairros, vamos achar uma casa, um apartamento para alugar. Chegamos lá, irmãos, e vimos uma casa, vimos outra, conversamos uma, outra. Sabe quantas a gente conseguiu? Nenhuma. Quando tudo parecia que estava dando certo, dava tudo errado. Aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o Senhor não está aqui. Nessa eu estou sozinho, se o Senhor estivesse aqui tinha dado certo. O Senhor não chegou, o Senhor se atrasou dessa vez. Na última semana, antes da minha mudança, eu tinha que me apresentar no trabalho, na semana seguinte, eu falei, esse fim de semana a gente tem que mudar, não tem jeito. Liguei fizemos vários contatos, consegui uma casa dentro de um condomínio legal, que a gente viu, poxa, esse condomínio atende a gente, condomínio muito bacana, tem segurança 24 horas, só entra morador, né, tem, poxa, várias coisas, salão de jogos, piscina, tudo, falou, isso aqui atende a gente, a localização é onde vai dar certo o que a gente precisa, para a escola do Gabriel, para o trabalho. Entrei em contato com o rapaz, e ele falou, não, tenho sim. Falou, sábado agora, eu estou indo aí para a gente ver o imóvel, fechar, para a gente mudar, tá? Que eu tenho que mudar agora nesse fim de semana, porque eu tenho que já trabalhar na outra semana. Falei, Senhor, vamos comigo, não me deixa sozinho não, tem que dar certo dessa vez. Irmãos, quando eu estava chegando lá, aí dessa vez a gente foi de moto, eu e a Tamires, pegamos uma chuva, irmão, chuva de gelo da moto, não tem noção como que dói. Aquelas pedras bateu na mão. Chegamos lá, quando faltavam uns 15 minutos para chegar no lugar, liguei, mandei a mensagem para ele, falou, já estamos aqui. Daqui uns 15 minutos a gente está indo no imóvel. Ele vai e me retorna. Rapaz, me perdoa. Eu aluguei quinta-feira a casa. Gente, olha, eu fiquei, irmãos, aquele dia quase sair da graça. Falei, meu Deus do céu, eu rodei quase 200 quilômetros para vir aqui. Você fala que você alugou a casa para outro. Eu dei minha palavra para você que eu ia vir aqui no sábado. E um irmão ainda nosso da fé, tá? Aí eu fiquei muito chateado. Falei, meu Deus, onde o Senhor estava? Não é possível, meu Deus, eu estou sozinho, o Senhor não está aqui comigo. E talvez não estivesse mesmo, Deus estava atrasado. Aí você fala, meu irmão, que heresia é essa? Não é heresia não, irmãos. Há muitos anos atrás, 3 jovens precisaram muito que Deus agisse rapidamente na vida deles. 3 jovens, você vai se lembrar deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava tendo uma trama contra a vida deles. E eles eram homens fiéis a Deus, não queriam se prostrar a outro Deus, a imagem, a nada que não fosse ao Senhor. Só que uma trama começou a ser feita contra a vida deles, para tentar os matar. E Deus não conseguiu chegar a tempo de impedir que essa trama desse certo, e a trama foi se desenvolvendo e deu tudo certo. A palavra diz que Deus enviou um anjo, que a Bíblia chama do anjo do Senhor. O anjo até foi, mas o anjo não chegou a tempo de impedir que aqueles planos dessem certo. Não chegou a tempo de impedir que uma estátua fosse construída do rei Nabucodonosor e fosse inaugurada. Não conseguiu chegar a tempo de ver que todo o povo se prostrou e eles ficaram em pé e que eles iam ser condenados. Não chegou a tempo de impedir que eles fossem sentenciados à fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais e o anjo não conseguiu chegar a tempo de impedir isso de acontecer. Aquele jovem tem as suas mãos amarradas e o anjo não conseguiu chegar a tempo de impedir que a mão deles fosse amarradas. E por fim eles foram jogados dentro da fornalha aquecida, e o anjo não conseguiu chegar a tempo de livrar eles de ser jogado dentro da fornalha. Anos depois disso, o profeta Daniel, um homem de Deus, precisou muito que o Senhor o ajudasse, porque uma trama estava sendo feita contra ele. E o anjo, mais uma vez, não conseguiu chegar a tempo de impedir que a trama se desenvolvesse, que a trama desse certo, e ele seria lançado agora numa cova de leões famintos, leões ali cruéis, acostumados ele a devorar tudo que era lançado lá para eles. E chegou o dia da sentença, e o anjo não chegava, e Daniel orando, e o anjo não chegava, e Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, e o anjo não chegou a tempo de impedir que ele fosse jogado na cova dos leões.
No Novo Testamento tem um homem que todo mundo conhece, chamado Jairo. Jairo está desesperado, com uma filha doente em casa, quase morrendo. Jairo ouve falar de Jesus, ele crê que Jesus pode vir orar pela filha dele, curar a filha dele. Então Jairo vai desesperado. Quando você lê o texto no Evangelho de Marcos, ele chega lá: Senhor, minha filha está à beira da morte, vem rápido comigo. Só que Jesus não conseguiu ir rápido, Jesus foi devagar. Jesus foi caminhando, no meio do caminho Jesus para bater papo com uma mulher que havia sido curada de um fluxo de sangue, que conta toda a história da vida dela para ele. Eu estou doente há 12 anos, eu gastei tudo que tinha com o médico, não adiantou nada, só fui piorando. Aí eu pensei que se eu tocasse na orla do seu vestido, eu seria curado, e Jesus está ali. Imagina você no lugar de Jairo, imagina o desespero, você precisando, sua filha está à beira da morte, Jesus tinha que sair correndo dali com ele, chegar lá e orar por ela a tempo, mas Jesus não conseguiu chegar a tempo, e quando Jesus estava perto já da casa, vem alguém que estava lá na casa e fala: agora não precisa mais, agora a menina já morreu. Eles falam ainda com Jairo: não precisa mais importunar o mestre, agora a menina já faleceu. Jesus não conseguiu chegar a tempo de orar por ela, e ela veio a óbito. E por fim, vou te contar mais uma. Um amigo de infância de Jesus, muito próximo, segundo alguns historiadores, vem desde a sua infância essa amizade, chamado Lázaro, estava doente. Mandaram a mensagem para Jesus: Senhor, aquele que tu amas, o teu amigo de longa data, ele está doente, vem correndo, ora por eles. Só que Jesus não conseguiu chegar a tempo, Jesus se atrasou, irmãos. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto, já tinha sido velado, sepultado há 4 dias, e Jesus não conseguiu chegar a tempo de orar por Lázaro, enquanto ele estava vivo. Talvez nessa noite tenha alguém aqui que precisa perdoar a Deus, sabia? Não que Deus precise do seu perdão, Ele é Deus. Mas talvez você precisa liberar esse perdão para você ser curado. Talvez você que está questionando a Deus: Senhor, será que o Senhor não está entendendo? Eu preciso que isso seja feito, se não for essa semana vai ser tarde demais. Se o Senhor não agir na minha família, nesse ano ainda, eu vou desistir. Eu não vou orar mais, não está adiantando. O Senhor está se atrasando, o Senhor não está percebendo que a minha necessidade é urgente. E aí Deus vai e traz essa direção. Isso não tem nada a ver com a palavra que eu ia pregar, irmãos. Aí Deus traz essa palavra aqui nessa noite para você, para te responder. Sabe qual é a resposta de Deus? Deus não precisa do tempo para mudar a sua vida. Deus não precisa chegar adiantado, na hora ou atrasado, porque Ele está acima de tudo isso. Ele é o dono do tempo. E vai ser assim na sua vida. Ainda que você ache que Deus está atrasado, Ele não está ouvindo, eu estou orando, não está adiantando, Deus não perde o controle. Em todas essas situações que eu te falei, em nenhum momento Deus perdeu o controle. E se Ele não chegou na tua vida ainda, fique tranquilo, ainda que para você seja atrasado, na hora que Ele chegar, Ele vai resolver. Porque se Ele não chegar a tempo de livrar os jovens da fornalha, Ele pula lá dentro, mas não deixa o fogo queimar eles. Se Ele não chegar a tempo de impedir Daniel de ser jogado, Ele entra lá dentro e fecha a boca dos leões um por um, mas nenhum leão fere o ungido do Senhor. Se Ele não chegar a tempo de orar pela filha de Jairo, Ele vai tomá-la pela mão, colocá-la de pé, mas ela vai ficar viva, Ele vai entregá-la ao Pai, aleluias. Se Ele não chegar a tempo lá para orar por Lázaro, Ele vai chegar diante da sepultura e falar: Lázaro, sai para fora, e ele vai sair. Aleluias, glória a Deus. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre Lázaro, deixa eu ler para você, eu acho que está salvo aqui no meu celular, irmãos, eu já vou terminar, irmãos. O que não é relato bíblico, é relato médico, o que acontece no corpo humano a partir do momento da morte. Eu quero te falar isso para você entender como Jesus encontrou Lázaro. Você acha que Ele encontrou Lázaro o quê? Enroladinho, dormindo? Lá dentro, chamou, ele ouviu, vou levantar? Eu vou te falar como Lázaro estava, segundo o relato médico, que acontece com qualquer pessoa a partir do momento da morte. Está aqui. Primeiras horas após a morte, o corpo passa por mudanças biológicas previsíveis. Nas primeiras 24 horas, após a morte do corpo humano, o coração para e o sangue deixa de circular. A pele começa a perder cor em algumas áreas. O corpo esfria gradualmente, chamado algor mortis. Os músculos se endurecem após algumas horas. O sangue se acumula nas partes mais baixas do corpo, formando manchas arroxeadas. Eu estou falando nas primeiras 24 horas de um corpo humano morto.
as células começam a morrer por falta de oxigênio. Segundo dia, de 24 horas a 48 horas após a morte do corpo humano, o rigor mortis atinge o máximo, depois começa a desaparecer. As bactérias naturais do intestino começam a decompor os tecidos. O sangue surge cheiro mais forte devido à produção de gases. O abdômen começa a inchar. A pele começa a ficar escura ou esverdeada, especialmente na região abdominal. Terceiro dia, 48 horas após 72 horas da morte do corpo humano. O inchaço aumenta por causa dos gases. O odor fica muito intenso. Podem surgir bolhas na pele. Líquidos começam a sair pela boca e pelo nariz. Os órgãos internos, pulmões, intestino, coração, fígado, entram em estado de decomposição acelerada. Insetos, especialmente moscas, costumam depositar ovos se o corpo estiver exposto. Terceiro para o quarto dia, de 72 horas a 96 horas após a morte do corpo humano. A decomposição fica bastante evidente. O corpo pode ficar muito inchado e deformado. A pele começa a se desprender em algumas áreas. Os tecidos ficam mais frágeis. A coloração escurece bastante e larvas começam a aparecer saindo a partir da pele. Esse é o estado que Jesus encontrou Lázaro na sepultura. É desse jeito que ele estava quando Jesus chegou. Não estava enroladinho dormindo, ele estava em decomposição, o olho derretendo, os órgãos internos se desfazendo, a pele podre, foi desse jeito. Mas quando ele chegou lá, ele só deu uma palavra: Lázaro, vem para fora. Uma frase que Jesus falou, e todas essas coisas tiveram que se organizar para atender a ordem daquele que tem todo o poder. Aleluias! Irmãos, coloca na tela aqui para a gente, último versículo para a gente encerrar. Mateus 28, versículo 18. Eu te pergunto nessa noite, qual a causa que você gostaria que Deus resolvesse na tua família nessa noite? Família que envolve seu casamento, seus filhos, um parente, alguém desviado, algum problema, seja uma questão financeira, familiar, minha família está passando em situação financeira difícil. Qual é a causa que você gostaria que Deus operasse nessa noite na tua vida? Será que o Deus que fez Lázaro, nesse estado de decomposição, ressuscitar, será que teria ele poder para entregar um milagre para você nessa noite? Ele mesmo vai te responder. Mateus está aqui, ó. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Teria ele poder nessa noite para operar um milagre na nossa vida, sim ou não? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu declaro isso para você e a gente já encerra. Ele tem o poder para operar um milagre na tua vida nessa noite. A história da tua família pode ser mudada nessa noite, se você crer. Você viu comigo que ele tem o desejo de fazer aquilo que você quer. Você viu comigo que ele trabalha por aqueles que ele espera. E você viu comigo que ele tem poder para fazer, porque todo o poder no céu e na terra está nas mãos dele. Então, eu queria te pedir para se colocar de pé nesse momento. Eu quero estar orando pela sua família. Enquanto eu vou orar pela sua família, você vai colocar a sua causa diante do Senhor. O milagre que você precisa, a resposta que você precisa, coloque diante de Deus agora, baseado na palavra que você aqui ouviu. Não dá tempo de eu continuar falando das 12 pedras, mas aquelas pedras representavam 12 famílias, nenhuma família fica de fora. Como lá no Pentecoste, nenhum ficou sem receber o Espírito Santo. A palavra fala, todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. Então, nessa noite, toda a família que aqui está representada, nem que seja por uma pessoa, a bênção vai chegar lá agora, no momento da oração. Nesse momento que você vai pegar a palavra que você ouviu, crer e apresentar essa causa a Deus, nessa hora o milagre pode acontecer. Se você crer nessa palavra, fecha os teus olhos, levanta a tua mão aí e começa a falar com teu Deus. Ou se quiser, põe a mão no teu coração. Comece a apresentar a tua família, a tua causa diante do Senhor. Esse é o momento do milagre, meu irmão. O milagre é produzido pela palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quando a fé vem, você precisa praticar essa fé. E você só pratica a fé através da oração. Então, ora pela tua família agora. Ora agora pela tua causa. Esse é o momento. Deus escolheu essa noite. Deus escolheu esse mês que estamos falando de família. E essa noite com essa palavra para liberar o milagre que você precisa. Em nome de Jesus.
Começa a falar com Deus, ora, apresenta o Senhor com fé, com autoridade, fala, Senhor, a tua palavra, eu ouvi a tua palavra agora, é promessa do Senhor, clame agora ao Deus. Pai, entramos agora, Senhor, em nome de Jesus, diante de Ti. Meu Deus, depois de uma palavra dessa, meu Pai, onde o Senhor falou aos nossos corações, todo o poder no céu e na terra está nas mãos daquele que nós cremos, daquele ao qual nós entregamos a nossa vida, Senhor. Nessa noite agora, Pai, eu coloco cada família que está representada aqui nessa noite, diante de Ti. Meu Deus, entra lá, meu Pai, em cada bairro dessa cidade, Senhor. Entra, meu Deus, em cada casa, meu Pai. Meu Deus, escuta, meu Deus, neste momento, cada oração que está sendo feita, meu Pai, neste lugar. Senhor, nós cremos na palavra que ouvimos, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode mover o céu e a terra, se preciso for. Meu Deus, nós ouvimos nessa noite que o Senhor não precisa de circunstâncias favoráveis, Senhor, para operar, porque Lázaro estava em decomposição, meu Deus, a filha de Jairo estava morta, os meninos já estavam dentro da fornalha, meu Pai, Daniel já estava dentro da cova dos leões, mas ainda assim o Senhor mudou a história de todos eles, meu Pai. Oh, aleluia! E nessa noite nós cremos, Senhor, que como eles, nós servimos ao mesmo Deus, Senhor, e nós estamos clamando nessa hora, pelo mesmo poder que ressuscitou Lázaro, o mesmo poder que ressuscitou a filha de Jairo, que vem agora, Senhor, ressuscitar a nossa vida, aquilo que estava morto, aleluia, que venha, meu Deus, a organizar a nossa vida, o que estava fora de ordem, meu Pai. Nós clamamos, meu Deus, clamamos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diante desse nome, a enfermidade tem que cair. Por isso agora nós pedimos, Senhor, passa nesse lugar, onde houver um enfermo agora, Senhor, põe a tua mão, como o Senhor colocou na mão daquela menina, Senhor, e a colocou de pé, põe de pé agora o doente, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, entra nesse casamento, meu Pai, que está à beira de um colapso, à beira de uma separação, Senhor, e coloca, Deus, o amor novamente, o carinho, o respeito, meu Pai. Coloca novamente de pé aquele que estava caído. Meu Deus, se nessa noite, meu Deus, como lá naquele culto, ó Pai, que aqui eu testemunhei, se há alguém aqui, ó Deus, desviado dos caminhos do Senhor, recebe ele nessa noite, que essa palavra venha, meu Pai, também a penetrar no fundo da sua alma, Senhor, e dizer, ó Pai, a ele, que ele está, que ele precisa voltar, e que o Senhor está, ó Deus, com os braços abertos para o retorno dele. Em nome de Jesus, Pai, guarda a nossa família, meu Pai, nessa geração, meu Deus, tão perversa, meu Pai, tão perdida, Senhor, meu Deus, nessas redes sociais, ó Deus, onde tudo que é podre, ó Deus, está disposto diante de nós o tempo todo, meu Deus, brinda nossos olhos, guarda nossos filhos, Senhor, guarda-os da prostituição, meu Pai, guarda eles, ó Deus, meu Deus, de todo tipo de pecado, meu Pai, livra eles, meu Deus, do perigo, livra eles dos laços, meu Pai, protege os nossos filhos, que eles possam permanecer firmes na Tua presença, na Tua casa, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, visita lá, Deus, os nossos parentes, Senhor, que ainda não conhecem a Ti, Senhor, aqueles, ó Pai, que já há uma promessa, porque a Tua palavra diz, meu Deus, em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então há uma promessa sobre eles lá, meu Pai. Nessa noite eu te peço, entra nas casas, meu Pai, da nossa família, Senhor, e alcança com a salvação prometida, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Visita, meu Pai, não deixa ninguém de fora, meu Deus, 12 pedras, 12 homens representando todas as famílias, não deixa, meu Deus, nenhuma família de fora nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus, meu irmão, toma posse do teu milagre, acredita na palavra que você ouviu, a palavra tem poder de mudar a tua história, acredita naquilo que Deus falou com você nessa noite, acredita no que o Senhor falou, porque Ele vai cumprir. E se você recebeu, se você creu nessa palavra, agradeça a Ele nessa hora, diga obrigado, Senhor, dê graças a Ele, glorifica o nome dEle, porque é Ele quem vai fazer, aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a Igreja Batista Renovada, que essa igreja continue no caminho de direcionar as famílias, continue abençoando a tua vida com uma palavra sólida, que continue alimentando a tua casa, a tua história, o teu casamento, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe grandemente. Meu Jesus, eu te entrego
dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. família é algo complicado, mas é a coisa mais abençoada que Deus pode nos conceder. Com a família nós aprendemos a depender de Deus. Com a família nós aprendemos que Deus nos ama. Com a família ela nos forja para sermos pessoas melhores.
Com a família nós aprendemos a depender de Deus. A família é o maior e melhor meio para nos aproximarmos de Deus. Talvez nas lutas, nas dificuldades, nas provações, nos contritos, nas diversidades que temos de um com o outro, em todo esse momento, se nós permitirmos, é Deus quem vai estar operando, é Deus que vai estar agindo, é Deus que vai estar nos ensinando. Então quero pedir você, meu irmão, você, minha irmã, você jovem, você entenda com essa palavra de hoje que Deus está agindo a teu favor, e que se você permanecer na presença dEle e na dependência dEle, Ele fará um milagre na sua vida, Ele fará um milagre no seu lar. Amém?